165. Regressor Instruction. Capítulo 871. O fim do cenário. 4. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Por que ele é tão sério? Claro, nunca houve um momento em que Kim Il-sung não estivesse sério, mas ele parecia mais determinado do que o normal, o que me deixou preocupado. Bem, é bom ser sério. O povo ficará mais absorvido. Olhando para o enorme vilão à sua frente, senti que definitivamente tínhamos chegado ao fim do cenário. Do ponto de vista dele, provavelmente achava que não poderia estragar as coisas dessa vez. Provavelmente estava prestando mais atenção do que o normal porque essa era uma oportunidade que os membros da Guilda Azul criaram juntos. Pode parecer que não investimos nada, mas a Guilda Azul não era invencível. Diferente de Jungaian, que podia recarregar continuamente seu poder mágico, os recursos que outros membros da guilda podiam usar eram limitados. Havia um limite para o poder divino de Helena e Sun Yeong. O mesmo valia para o poder mágico de Wang Jeongyeon e a capacidade física da linha de frente. Não surpreendentemente, aqueles que estavam exaustos se destacaram. Havia feridas por todo o corpo que ainda não haviam sido curadas pelo poder divino, e o estado do equipamento era preocupante. Tive que aplaudir o esforço deles por trazerem Kim Il-sung para cá enquanto lutavam contra um monstro de alto nível. A missão deles não termina aqui. O objetivo do partido era remover o máximo de obstáculos possível e ajudar Kim Il-sung da melhor forma possível a lutar em um ambiente seguro. Sua batalha não era o único aspecto difícil dessa guerra. Os membros da guilda abriram a casa mágica e imediatamente se prepararam para a próxima luta. Mesmo aventureiros altamente experientes não gostariam de continuar uma missão cercados pelo acampamento inimigo. A Guilda Azul não foi exceção. A especialidade de Xuejin seria selada, e era difícil proteger todas as retaguardas com suas pequenas mãos. Sun Yeong e Wang Jeongyeon, que usavam equipamentos de combate corpo a corpo, também precisariam agir para protegê-los. Young. Vamos. Boa sorte, mestre da guilda. Anime-se, opa. Te vejo depois, mestre da guilda. Au. Cada um viu Kim Il-sung se despedir do seu próprio jeito. Até o Itei. Ele assentiu levemente e abriu as asas mais uma vez. Song Soo-kyung lançou mais provocações, mas não estava agitado. Como seu propósito agora estava claro, nada mais lhe veio à mente. Assim que Kim Il-sung pulou para fora, os membros do grupo começaram a brigar. Não só a Guilda Azul. Ninguém havia recuado da batalha que determinaria o destino do continente. Barulhos altos e gritos ecoavam pelo lugar. As vozes chamando pelo Filho da Luz estavam tensas, assim como soldados que murmuravam repetidamente o nome do Deus do Pôr do Sol. Os sacerdotes olharam para o espadachim do poente, que emitia uma luz brilhante. Talvez estivessem ganhando coragem. A visão lhes dava força para lutar e esperança de que poderiam vencer. Kim Il-sung era mais parecido com um deus do que com um humano, mas era mais humano do que qualquer outra pessoa. A expressão e o comportamento que ele mostrava agora tinham o poder de fazer qualquer um olhar para ele e até segui-lo. Compreensivelmente, Song Soo-kyung era obcecado por Kim Il-sung. Claro, seu objetivo era um pouco diferente, mas Kim Il-sung. Você é um verdadeiro herói. Kim Il-sung era perfeito e o herói mais incrível. Foder. Estrondo. O espadachim do poente colidiu com o vilão da canção, que havia engolido a alma do Filho da Luz. Era como se o pôr do sol se espalhasse por onde Kim Il-sung passasse. A forma como o brilho avermelhado continuava a preencher o espaço era tão bela que me deixou sem palavras. Essa cena não está ruim. Tentáculos enormes voaram para dentro, mas Kim Il-sung não se importou. Todos perderam seu poder assim que foram atingidos pela magia de Jungaian. Kilong. Hein? Obrigado. Que? Repentinamente? Realmente. Recebi tanto de você que não sei o que dizer. Fico feliz que você saiba. Investi tanto em você que ainda estou tentando empatar. De qualquer forma, tenho orgulho de você. Enfim, você está me contando isso pelo manual de instruções do regressor para eu ouvir? Eu não deveria estar ouvindo isso agora. Espero que entenda que não posso responder. Kim Il-sung balançou sua espada. Dezenas de raios de luz foram disparados e alojados profundamente no corpo do demônio vermelho. Recebi tantas coisas de você de tantas formas que é impossível enumerá-las uma por uma. Comparado à época em que cheguei ao continente, parece que muita coisa mudou. Você também mencionou isso antes, mas naquela época, certo. Eu tinha. Naquela época,
Acho que não tive tempo para pensar porque voltei. Tudo o que eu podia fazer era me preocupar com o que aconteceria no futuro ou ressentir minha situação. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Como você sabe, eu era meio burro e não conseguia pensar profundamente sobre várias coisas. Não, você não é burro. Não é bom se culpar demais. Foi você quem me fez perceber que há muitas coisas que eu posso fazer aqui. Você me fez perceber que a gente também poderia se divertir. Mudar minha perspectiva me deixou muito mais feliz. Antes, expedições ou explorações de masmorras sempre pareciam irritantes. Mas agora, até coisas triviais como reuniões e treinamentos inúteis viraram diversão. Até ganhei um hobby. Há coisas que quero colecionar, e há muitas coisas que quero fazer. Certo. Certo. Já ouvi tudo isso antes. Pescar no Mihorlak e entrar e sair da casa de leilões, eu acho, foram boas fontes de felicidade para mim. Não foi para me dar um presente, mas para desabafar seu estresse, né? Montar um grifo e olhar para o céu, comer e tomar café em lugar agradável, ler um jornal ou compartilhar os interesses das pessoas. Não é muito, mas trocar mensagens e passar tempo com os membros da guilda ficou divertido. Certo. Tenho muita gente ao meu redor agora. São eles que posso chamar de família, não de camaradas de armas. Eles se tornaram mais importantes para mim do que eu imaginava. Estou ficando envergonhado. Na verdade, fiz muita coisa, né? Você está exagerando um pouco, mas eles são realmente verdadeiros. Acho que estou realmente ótima, considerando que até derreti o coração congelado do nosso regressor. Mas tudo isso não foi por minha causa. Pode não ter sido tanto quanto você, mas acho que me diverti bastante. Ele continuou a história um pouco mais calmo, mas Kim Il-sung ainda parecia tenso. Ele voava pelo ar com as asas bem abertas. Vários ataques foram lançados contra Kim Il-sung, mas ele facilmente torcia o corpo para evitá-los ou balançava sua espada para destruí-los. Subindo ainda mais alto, ele preparou sua arma novamente enquanto se dirigia ao demônio. É tudo graças a Killong. Sim. É tudo graças a você. Não seja ridículo. Droga, para de falar besteira. Ah, certo. O vilão Song também estava ligado a ele. Ele talvez tivesse conseguido receber seus pensamentos exatamente como eu. Song Soo-kyung provavelmente estava espionando a carta desesperada de Kim Il-sung para mim, por isso ele estava tão agitado. Eu ficava ouvindo a voz de Kim Il-sung. Para ser honesto, achei interessante ver todas as histórias triviais sendo desvendadas. Afinal, um laço nos unia. Isso deixou tudo mais divertido. Por mais grato que eu seja, também sinto muito. Eu deveria ter sido um pouco mais forte e um pouco mais inteligente. Não é a primeira vez que penso assim. Parece que eu não pensava em você tanto quanto você pensava em mim. Talvez eu tenha me acostumado a ser o que está do outro lado. Ele me contava todo tipo de coisa. Desculpa. Existem poucas formas de te pagar pelo que recebi. Se você não tivesse o hobby de colecionar sacolas, provavelmente teria achado isso muito mais difícil. Não, porra, eu não tinha esse tipo de hobby. É tudo graças a você. Você me mudou e me ensinou a fazer sacrifícios. Aprendi a me comunicar com os outros e a entendê-los. Claro, não consegui fazer o que aprendi direito, mas consegui sentir e pensar em muitas coisas por sua causa. Ainda assim, me sinto ressentido. Por que você tem que sofrer assim? Por que tem que ser você? Por que se permite ser atormentado tanto pelo continente? Não entendo suas motivações de jeito nenhum, mas acho que finalmente entendi por que você ama este lugar e suas pessoas. Tentáculos tentaram agarrá-lo, mas ele os eliminou rapidamente. Ele então continuou se movendo, aparentemente ficando mais rápido. Ele girou o corpo no ar, espalhando ainda mais luz. Muita gente o observava, observando o Deus do pôr do sol, com expressões vazias. A voz alta do demônio caiu em ouvidos surdos por um momento. Logo, até ele começou a observar Kim Il-sung em silêncio. Você deveria aproveitar tudo isso. Não sou eu, mas você que merece essas coisas. Então. Pensei em uma forma de devolver tudo que recebi. Certo. Essa foi uma atitude muito boa. Eu gostei disso. Estou com medo. De quê? Tenho medo de coisas que eu nem tinha pensado antes. Do que você tem medo? Você tem que tornar isso mais compreensível para mim. Houve momentos em que pensei que preferia que as coisas acabassem, mas agora tenho medo de não conseguir fazer tudo o que quero. O que houve? Você pode viver sua vida como quiser em breve.
Quando isso acabar, nosso sofrimento também acabará. Nesse momento, nossa felicidade começará. Eu sou só uma pessoa comum, diferente de você. No entanto, sei o quanto é valioso me sacrificar por algo. Não posso fazer esse sacrifício pelo continente, mas posso fazer por você, que me deu mais do que mereço. Provavelmente é parecido com a forma como você vê este lugar e suas pessoas. É menos sublime, mas você é mais valioso para mim do que qualquer outra coisa. O que é sacrifício é uma boa palavra. Dedique sua vida a isso. Bull. Com um som alto, ele colidiu com o demônio vermelho. Ah! Os típicos aplausos ecoavam à distância. Era como se o mundo brilhasse intensamente. Num piscar de olhos, o rosto de Kim Il-sung apareceu bem na minha frente. Ele esfaqueou o peito do inimigo com sua espada. Depois de soltar a arma, ele estendeu a mão para mim. Bom. Ele removeu os tentáculos que estavam constantemente agarrados a ele e tentando arrastá-lo para baixo. Eu só. Fazia tanto tempo desde que seu rosto estava coberto de lágrimas. Ele assentiu silenciosamente e falou devagar. Muito obrigado. Ok, me desculpe por ter sido um cara tão quieto. Ah, para de pedir desculpas. Você tentou me proteger até o fim. Agradecer. Obrigado. Do que você está falando agora? Kim Il-sung sorriu. Adeus. Ele pegou o pingente pendurado no pescoço. Hã? Com um tom melancólico, falou mais uma vez. Adeus. Hã? Espero. Espero que possamos nos encontrar de novo algum dia. Regressor Instruction capítulo 872, o fim do cenário, 5, espero. Espero que possamos nos encontrar de novo algum dia. O que é isso agora? O quê? O que isso significa? Por que esse desgraçado está falando coisas estranhas de repente? Do que você está falando? Você está louco. Do que diabos você está falando? Não é um pouco estranho? Por mais que eu pense nisso, a emoção dele parece um pouco estranha. Essa frase está correta. Obrigado pelo seu trabalho duro. Agora acabou. Isso não vai mais acontecer. Esse tipo de frase não combina melhor. Adeus, minha bunda. Por que você está falando como alguém que você não vai mais ver? Do começo ao fim, eu não entendi nada. Por que ele falava assim? Por que segurava o pingente? Por que disse que estava com medo? Por que sorria como se tudo finalmente tivesse acabado? Por que fazia uma expressão que parecia só poder estar à vontade agora? Porque sua aparência agora estava dispersa. Não havia nada que eu pudesse entender. Não consegui dizer nada. Não era fácil pensar quando sentia que minha mente estava paralisada. Tentei voltar a ser eu mesmo, mas fiquei atordoado. Então o tempo passou. Como sempre, uma paisagem maravilhosa pairava sobre o continente. Uma luz muito forte do pôr do sol iluminava o continente. Como se toda a história tivesse acabado, a luz começou a se espalhar pelo continente. Todo mundo deve ter pensado que era um milagre. Olhando ao redor, sem expressão, vi pessoas aplaudindo de alegria. Era o comportamento daqueles que achavam que tudo tinha acabado. Filho da luz. Eu vivi. Sobreviveu. Benignore. Ah, ah, ah. É luz. É uma luz quente. Está tão quente. O espadachim do pôr do sol venceu. Ah! Aí, Deus. Obrigado. Obrigado novamente pelo milagre. Que tipo de besteira você está falando? Agora. É um milagre. Pessoal, é um milagre. O continente venceu mais uma vez. Não perdemos para o mal e não cedemos. Alcançamos a vitória mais uma vez. Nosso lar, a alma do Filho da Luz. Preservamos as coisas que valorizamos. Nunca esqueceremos este dia. Quero dizer. Que? Do que vocês estão falando? O demônio está desaparecendo. Todos. Os demônios estão desaparecendo. A humanidade venceu. Era exatamente como disseram. Os monstros estranhos estavam se dispersando lentamente. Os afetados pelo brilho do pôr do sol gritaram de dor e se dispersaram. Todos larguem suas espadas. Os aventureiros lutando ferozmente, os sacerdotes que continuavam a rezar e os bruxos que constantemente entoavam feitiços largaram suas varinhas. Vi pessoas chorando, se abraçando de alívio ou caindo no chão. Enquanto isso, Kim Il-sung, que me segurava nos braços, estava desaparecendo. Hã? Hã? Peguei as roupas dele, esquecendo de agir, mas elas se desfizeram antes que minha mão pudesse alcançá-las. Assim como uma semente de dente de leão sendo levada, ele começou a se dispersar mesmo com o leve vento. Peguei a mão dele, mas não consegui. A mão que me segurava estava desaparecendo.
Foi como tocar na areia. Ei, ei. Não sabia quando, mas a expressão de Kim Il-sung congelou. Ele manteve o sorriso assim depois de dizer a última frase. O olhar dele ficou fixo em mim até o fim. Seus olhos não piscavam, e o formato da boca não mudou. Eu nem sentia nenhum leve tremor. Ei! O que houve? Não houve resposta. É uma pegadinha. Ainda sem resposta. O que eu deveria ter feito? Ele era meio estranho. Seria porque ele exagerou. Achei que ele estava exausto. Ele desmaiou enquanto estava em pé. Deve ter sido isso. Tudo bem se você não se parecer muito com o protagonista. Você já fez o suficiente. Você não precisa fazer isso tanto. Sinceramente, você sabia de tudo, né? Você está fazendo isso para zombar de mim, né? Diga alguma coisa. Yoon-sung. Você está bem? Yoon-sung. Agora. Está tudo. Foi porque ele ficou tão chocado que eu comecei a falar de repente. Você ficou surpreso. Na verdade, eu não estava planejando falar aqui. Olhe para ele paralisado de surpresa. Eu não aguento mais. Ei, eu não vou mais fazer isso daqui pra frente. Então fale. Agora tudo vai ficar bem. Tudo acabou. Agora. Vamos voltar. Vamos voltar. Nenhuma resposta foi recebida. Ele ainda me olhava em silêncio com um sorriso no rosto. Acabou agora. Ei. Acabou agora. Kyung-sung. Você não está me ouvindo. Benignore, Lucifer. Acabou agora, né? Alguém, por favor, responda. Jin, isso está certo. Porque ninguém está dando feedback. Agora está meio estranho. Não, não é um pouco estranho demais? Isso não estava no plano. As coisas estão um pouco estranhas agora. Benignore. Benignore. Você consegue me ouvir? Benignore. Você consegue me ouvir? Belial. Você. O que você está fazendo? Kyung-sung. Você. Levantei devagar. O corpo do cara que me segurava desabou. Ah! Assustado, estiquei a mão reflexivamente. Hã? O rosto dele ficou disperso quando toquei com a mão. O rosto que eu sorri o tempo todo não estava mais visível. Seu corpo, pernas e braços foram simplesmente levados pelo vento. Ah! HMM. Senti algo estranho e olhei ao redor. Ainda podiam ser ouvidos aplausos. Com o som de risadas felizes, a paisagem mudou como se fosse um festival. Eu os vi vindo até mim. Vi pessoas me olhando segurando o Kim Il-sung disperso. Eu podia ver que eles tinham rostos um pouco estranhos. Os membros do grupo ao meu redor pareciam preocupados. Como eu estava agora? Será que eu estava chorando? Minhas mãos continuavam tremendo. Eu não conseguia respirar direito. Fiquei tonta. O que estava acontecendo? Eu estava sonhando agora, né? O que diabos aconteceu? O que eu deveria fazer daqui para frente? Qual era meu próximo plano? O que eu ia fazer? Agora. Agora. Por que estou aqui? O que são todas essas? Eu. Ouvi vozes ao meu redor, mas não conseguia entender nada. Estendi a mão mais uma vez, mas não consegui pegar nada. Park Ryukyu. Youngmin. Ouvi a voz dele. Mas mesmo depois disso, não consegui ouvir direito. Foi então que senti meu corpo flutuar para o céu. Eu não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo, mas então senti como se estivesse caindo no chão. Todos olhavam para cima. Eu me via imerso em uma luz enorme. Eu podia ver as pessoas me olhando de baixo. Será que eu saí do boneco? Eu ia cair? Aconteceu tão rápido que eu não tinha noção de realidade. Será que eu realmente estava ressuscitando agora? Será que eu estava voltando à vida assim? Eu os vi torcendo. Era difícil julgar, mas provavelmente estava acontecendo. Você completou as condições para limpar a masmorra de nível mítico e continente onde o Filho da Luz foi sacrificado. Ressurreição do Filho da Luz. Eu vi a mensagem. Vi o céu que cobria a parte norte desaparecer. Tudo o que foi afetado pela masmorra voltou à sua forma original. Mais uma vez, a luz brilhante caiu, e as coisas caídas foram levantadas novamente. Como se não houvesse batalha desde o início, como se isso não tivesse acontecido, tudo voltou ao seu estado original. Flores floresceram, e árvores cresceram. A luz caiu sobre a área contaminada. A luz do pôr do sol continuava a cair por todo o continente. Também consegui ver Iberi à distância. Folhas floresceram na árvore do mundo com a luz do pôr do sol. Os elfos fizeram orações à árvore do mundo. Laios não era diferente. Nem a federação. O mesmo valia para Mihulak. Esse fenômeno,
que estava acontecendo em todo o estado, a república e todo o continente. Era uma cena que eu não compreendia. Não, era uma cena que eu não queria entender. O rio bloqueado voltou a fluir. Os que estavam deitados se levantaram. Os que estavam escondidos saíram e olharam para o céu. Na luz do pôr do sol que iluminava todo o continente, eu podia vê-los fechando silenciosamente os olhos e abrindo os braços. Vi o povo do continente comemorando. Mas ainda assim não consegui ouvir as vozes deles. Provavelmente estavam torcendo. Devem ter estado murmurando por um milagre, pelo herói do pôr do sol, ou pelo filho da luz. Como antes. Agora, essa cena devia parecer um milagre. Era uma visão digna de ser chamada de milagre. Parecia que era hora de recuperar o que todos haviam perdido e o que quase haviam perdido. Me curvei para olhar para onde Kim Il-sung estava, mas ele não estava lá. O corpo esfarrapado já não era mais visível. Por que você? Você não vai voltar. Os corpos dos feridos estavam sendo curados. Aqueles que estavam morrendo levantaram seus corpos. Kim Il-sung ainda não se levantou. Ele não voltaria ao normal. Por que você? O pingente. Por que você não está se levantando? Minha cabeça doía. Xue Jin estava chorando. Ela chorava enquanto olhava para Kim Il-sung. Kim Il-ri segurava a espada de Kim Il-sung. Com a cabeça baixa, foi abraçada por Ain Kim e desabou. Cheirar. 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 Eu podia ouvi-la chorando. Cheira. Achei que era isso que significava. Achei que era isso que as últimas palavras de Kim Il-sung significavam. Achei que a luz do pôr do sol que preenchia o céu não era feito de limpar a masmorra, mas sim a luz criada por Kim Il-sung, se sacrificando por mim. Eu deveria estar me divertindo quando isso significava isso. Você realmente ia terminar assim? Foi isso? Minhas mãos tremiam. Senti como se algo estivesse me puxando do chão com força. Eu não vou descer. Porra. Eu não vou cair. Merda. Foder. Tira isso. Eu não vou cair, seus desgraçados. Kim Il-sung, seu. Não seja presunçoso. Filho da mãe. Quem você pensa que é para decidir se vai me trazer de volta ou não? Que diabos você está fazendo, droga, presunçosamente? Eu cuidarei de tudo. Só coloque de volta como estava. Seu. Eu cuidarei de tudo. Só coloque de volta como estava desde o começo. Seu desgraçado. Me solta. Porra, eu não vou cair. Eu não vou cair. Merda. Benignore. Benignore. Olhei ao redor às pressas. Vi alguém me olhando. Pareciam invisíveis aos olhos dos outros, mas definitivamente eram visíveis para mim. Você. O cara de máscara fora. Ele abriu a boca sorrindo. Isso é certo. Para com essa besteira. Seu desgraçado. Regressor Instruction capítulo 873. O fim do cenário. 6. Não seja maldoso. Seu desgraçado. Isso é certo. Essa é a resposta correta. Não seja ridículo. Filho da mãe. O que é certo? Que diabos é certo? Merda. Que? Qual é a resposta certa? Ele ainda sorria. Sua figura ficou mais nítida e ainda mais borrada. Que diabos é isso? Que diabos você é? Vê-lo sorrindo como se estivesse satisfeito me deixou com raiva. Mordi o lábio para tentar controlar minha mente, mas a aparência dele não mudou. Ele ainda estava me olhando. Era isso que você queria? Você mexeu na minha memória para ver isso. Parecia que eu não estava respirando direito, mas minha mente estava clara. Senti que ia desmaiar a qualquer momento, mas a luz que continuava me envolvendo agarrou minha mente que se apagava. Forcei o punho com força. Respirei fundo para de alguma forma enviar ar para o meu cérebro. Achei que precisava continuar respirando repetidas vezes. Ah. Foi culpa minha. Ah. Onde deu errado? Donde? Que diabos aconteceu? Uou. Logo vai ficar tudo bem. Seria. Logo vai ficar tudo bem. Como sempre, nada aconteceria. Não era nada demais. Isso ainda não tinha escapado das minhas mãos. Eu poderia voltar tudo. Como sempre, seria a mesma coisa desta vez. Eu ainda tinha muitas cartas. Se não, posso passar para a próxima fase. Seria um pouco incômodo, mas sim. Eu tinha a opção de começar tudo de novo. Eu tinha seguro. Então, eu não deveria estar nervoso. Suspiro. Eu não tinha certeza se conseguia pensar normalmente, mas tive que me forçar a pensar sobre isso. Eu precisava ficar pensando porque aquilo tinha acontecido e se havia uma forma de reverter a situação atual.
Tive que pensar em qual peça do quebra-cabeça estava errada. Porque eu sabia que virar não ajudava. Eu precisava me livrar de emoções desnecessárias e tomar decisões racionais. Então não tive escolha a não ser continuar me confortando. Demorou pouquíssimo para eu me sentir um pouco melhor. Ufa! Eu estava nas mãos daquele desgraçado. A hipótese de que parte de Lee Kyong do primeiro round poderia estar dentro de mim já estava estabelecida há bastante tempo. Não podia ter certeza, mas havia vários presságios. Pensei na possibilidade de ser um blefe. Não ignorei a possibilidade de que fosse só minha ilusão, mas não consegui apagar o pensamento de que tinha sido Lee Kyong desde o primeiro round. Era simples. Assumindo que o objetivo do primeiro round de Lee Kyong fosse vingar Kim Il-sung, tudo parecia uma jogada perfeita. Com certeza, não havia vingança mais perfeita do que essa. Porque, mesmo na minha opinião, foi a conclusão da vingança mais brutal. Segurou Kim Il-sung na mão, apertou e o fez se sacrificar no último momento. Para pagar a existência de Kim Il-sung no continente e restaurar tudo ao seu estado original através de seu sacrifício. Ele deu a ele um momento em que estava realmente feliz e então tirou o momento. Ele lhe deu a sensação de querer viver e o fez desistir disso. Foi uma narrativa perfeita. Certo. Caramba, foi uma história perfeita. Kim Il-sung sorriu e desapareceu, mas eu não achei que ele estivesse realmente feliz no último momento. Porque foi diferente da primeira rodada, na qual ele não sentiu muitas emoções. O cara do segundo round queria viver. Ele queria fazer coisas que não podia, e queria ter uma vida cotidiana. Ele também tinha muitos hobbies e interesses, e queria aproveitá-los. Deve ter sido assustador, como ele disse. Deve ter sido assustador e difícil. Eu não sou você, seu desgraçado. Eu sou o filho da luz. Babaca. Não importa o que você planeje ou faça, não tem nada a ver comigo. Então não despreze. Não olhe para mim como se tudo tivesse acabado. Nada tinha acabado ainda. Agora, era o começo. Se fosse assim, eu começaria de novo. Imagens vieram à minha mente. Imagens continuavam surgindo na minha cabeça, e eu achava que conseguiria entender o que ele estava tentando mostrar, mas não me importava. Não, eu não queria pensar nisso. Não importava o que o cara do primeiro round estivesse pensando, não tinha nada a ver comigo. Havia uma coisa importante. Kim Il-sung era meu. Se você tocar no que é meu, tudo será perdido. Me entende? Seu rato. Você vai se arrepender do que fez. Não sei onde você está ou se está na minha cabeça, mas com certeza vou te encontrar e te despedaçar. Eu sou você. Besteira. Não me importa que tipo de besteira você esteja pensando, não faz sentido. Burro. O que você fez não significa nada. Vou recomeçar. Toda essa sua besteira será sem sentido. Não adiantará nada. Você acha? Não há terceira rodada. Vai se foder. A existência de Kim Il-sung foi apagada. Mesmo que comece a terceira rodada, Kim Il-sung não estará lá. O espadachim do pôr do sol não está morto. Você sente que ele alcançou o status divino? Ele não existe mais. Não cabe a você decidir. Posso fazer seu mandar. É triste ver você se confortar assim. Coitado. Mordi o lábio com força. Minhas mãos tremiam de tanto vê-lo tão desdenhoso, mas eu não podia fazer nada a respeito. Eu não tinha informações suficientes. Lembrar era o mais importante. Como eu fiz isso? O que ele sabia? O que diabos ele sabia que eu não sabia? Pingente. Nós demos. Não é verdade? Não diga nós. Seu filho da puta. Eu nunca concordei. Foder. Eu nunca concordei. Filho da mãe. Como posso concordar com isso? Eu acho que você está muito agitado. Eu nunca concordei. Seu desgraçado. Não. É verdade que concordamos em entregar o legado de Altanos. Parecia que a névoa na minha cabeça tinha se dissipado. Os eventos que aconteceram em Mirror Lake vieram à mente em uma cadeia. O rosto de Kim Il-sung, que estava encantado com a herança de Altanos, veio à mente. Eu até vi meu rosto sorridente. As memórias que compartilhamos depois de comer juntas também ficaram na minha mente. Primeiro, quero agradecer. O quê? Os itens encontrados no mar dimensional. Ah! Você não precisa se preocupar com isso. Afinal, ninguém mais pode usá-lo além de você. Para ser preciso, eu não te dei. Vou garantir que fique com o pingente que você me entregou. Por que você riu disso, seu? Por que você riu disso? Você foi apunhalado pelas costas, seu desgraçado.
Minhas mãos começaram a tremer. Eu não conseguia ver bem o ambiente. Por que Kim Il-sung não duvidou de mim? Não, era compreensível. Kim Il-sung teria pensado que eu não sabia da penalidade. Ele pode ter pensado que eu tinha dado um presente bonito para ele. Foi sua escolha. Não. Eu nunca fiz uma escolha. Eu não concordei. Eu tentei proteger Kim Il-sung. Então apaguei a memória dele do pingente. Para evitar que Kim Il-sung se lembrasse do pingente, ele selou sua memória com um manual de instruções do regressor. Só para o caso de ele não precisar de mim. Eu tinha amarrado para que não fosse usado em caso de necessidade. Eu até toquei na minha memória. Blefar no penhasco talvez tenha sido para corrigir essa memória. O motivo pelo qual os membros da Guilda Azul que estavam juntos no local não reconheceram o pingente também deve ter sido motivo para cumprir o contrato com Lúcifer. O conteúdo da aposta não era sobre se Kim Il-sung me esfaquearia ou não, mas se deveria ou não me salvar. Acho que há uma possibilidade de que ele seja afetado. Lúcifer. Isso mesmo. Se usar o pingente ou não depende da escolha da espada do pôr do sol. Devemos tornar impossível para outros exercerem influência. Concordo. Lembrei de mim e ela conversando. Agarrei minha cabeça dolorida, que parecia explodir. Parecia que cacos de vidro estavam sendo cravados no meu cérebro. Continuei com esses pensamentos. No entanto, a questão de por que eu havia dado o pingente para Kim Il-sung permaneceu sem solução. Nada me vinha à mente. Ele foi influenciado por Lee Ki-leong desde a primeira rodada. Ele perdeu o controle do corpo por um curto período para Lee Ki-leong desde o primeiro round. Acho que não. Cala a boca. Se não, talvez eu realmente tivesse passado o pingente para ele. Para usá-la como seguro, caso eu precisasse depois. Usar algum dia. Pense. É um legado que pode mudar uma pessoa e conquistar tudo. Onde mais você poderia encontrar um negócio tão lucrativo quanto esse? Cala a boca. Somos assim. Somos nós que usamos tudo. Por que não faria isso? Toque na calculadora. É um legado onde você pode conseguir tudo. Você não se sente um bobo por não ter um? Suponha que tivessem sido entregues o pingente a você, não a mim. Imagine o que você teria considerado razoável. Eu apostaria na segunda opção. Você também é eu. Nós conhecemos nossos pensamentos melhor que ninguém. Eu nunca abandono o que é meu. Então parece que foi consertado tarde. Não é mesmo? Até fazer coisas inúteis. Certo? Porque parecia que Kim Il-sung era mais precioso para você do que você pensava. Porque você está mais próxima de Kim Il-sung do que pensava. Você achou que não era seu, mas no fim, você abriu mão do seu espaço. Você achou que seria um cartão descartável, mas gostou. Então talvez seja por isso que você estava tentando consertar. Humanos são tão divertidos. Lentamente, meu corpo caiu no chão. A luz que continuava caindo do céu foi gradualmente desaparecendo. A luz que envolvia meu corpo também desapareceu como se nunca tivesse existido no começo. Como se não houvesse força nas minhas pernas, meu corpo desabou sozinho. Vi outros se aproximando surpresos, mas não consegui ver seus rostos. Eu não conseguia ouvir as vozes deles. Vi a mão de alguém tocando meu corpo e dei um tapa com o braço. Yuas jeting nauseous. E didintik noi, butikep jeting nauseous. It feltirik me olifácio as coverei de uitearzan saliva. Loches ueriard. Blaag. Nada saiu. Alguém segurou meu braço. Cai fora. Merda. Eu ficava pensando nisso sem perceber. Porra. Eu ficava pensando nele. Cheirar. Foder. Porra. Enquanto movia meu corpo, sentei onde ele estava. Tentei pegar algo, mas não consegui nada. Segurei o chão. Eu ficava pensando nele repetidas vezes. Regressor Instruction capítulo 874, o fim do cenário. 7. Não era que eu tivesse ficado emocionado. Meus pensamentos estavam embaralhando-os, então eu não sabia qual emoção estava sentindo naquele momento. Não seria só porque perdi Kim Il-sung. Essa seria uma emoção mais complexa do que isso. Talvez tenha sido porque eu tinha falhado. Fracasso. Lee Ki-leong falhou. Eu tinha acabado de perceber isso. Talvez fosse por isso. Porque todo mundo ficava bravo com fracassos. Como Ji disse, talvez eu estivesse me sentindo muito estressada por sair da situação que estava pensando. Talvez fosse mais apropriado chamar de irritação por ter perdido meu cartão regressor. Literalmente, Kim Il-sung foi a melhor mão que eu tive. Ele era conveniente de usar, e não causava problemas além de dinheiro.
Ele foi perfeito para mim e era o fantoche mais fácil de controlar. O processo foi bem irritante, mas ele se tornou um dos meus jogadores mais confiáveis e queridos no final. Considerando que investi nele, não era irracional eu me sentir assim. Eu não sabia onde tinha errado, mas deve ter havido algum problema no processo. Havia muitos fatores de ansiedade. Eu simplesmente não conseguia lembrar. Eu só estava ignorando. Porra. Eu ficava pensando nele. Killong. Eu sou uma pessoa comum, diferente de você. Mas eu entendo o quanto é valioso me sacrificar por algo. Não posso me sacrificar pelo continente, mas acho que posso me sacrificar por você, que me deu muitos presentes. Provavelmente é parecido com a forma como você vê este lugar e essas pessoas. É menos sublime, mas mais valioso para mim do que qualquer outra coisa. Seu. Quem você pensa que é? Adeus. Foi estúpido eu não ter pensado que esse estava se sacrificando por mim. Porque ele tinha sido um covarde. Certo. Kim Sun tinha sido covarde demais, e tinha um talento para irritar as pessoas até com as menores escolhas. Talvez o maior problema tenha sido que eu não presumi que ele tinha feito essa escolha. Tudo que eu tinha feito para entrar em Kim Sung me pegou no tornozelo. Quem diabos você pensa que é para agir assim? Saiba seu lugar. Não era tão triste se eu pensasse bem. O cara tinha muitos defeitos. Havia tantas falhas que eu não conseguia entender por que escolhi. Certo. Pense nisso. Ele só era um cara grande. Ele me deu muito trabalho, e eu tive que assistir tudo. Do meio, era quase impossível saber quem arrastava a quem. Ele era o cara que escolheu viver sua vida nos sonhos, então o que mais eu precisava dizer? Ainda assim, só de pensar nisso, me irritava. Então eu não precisava ficar triste. Eu não precisava pensar em fracasso, nem me estressar com isso. Humanos são muito estranhos. Certo. Você estava certo, Kim Sung. Está tudo em ruínas arruinadas. Mas fica um pouco bonito. Também parece misterioso. O pôr do sol vermelho. Não. Ele também era desnecessariamente sentimental. Para ser exato, era irritante. Porque eu estava andando com ele há quase um dia. Eu não sabia por que ele gostava tanto das ruínas para estar lá, mas ele estava longe de ser a imagem ideal de herói. Virei a cabeça lentamente e vi o pôr do sol vermelho. Não era nem misterioso nem bonito. Tudo era besteira. Eu só pensava que a paisagem que eu estava vendo era o pôr do sol. Claro, não existia sol ali. Mas eu ficava pensando que sim. Aos meus olhos, parecia que estava se pondo agora. Mesmo assim, você deve ter entendido algo errado. Foi tudo uma cena que eu fiz. Você estava olhando para a coisa errada. De qualquer forma, parecia que a luz estava se apagando. O pôr do sol vermelho que continuava iluminando aquele lado já não era mais visível. Killong. Lembrei que sempre foi assim. Ele foi negativo, facilmente desconfiado e, eventualmente, perdeu o controle. Era só meu julgamento pessoal que ele era um fantoche obediente. Pensando bem, Kim Sung nunca me ouviu. As coisas sempre foram do jeito que ele queria. É um presente. Ele sempre comprava coisas que eu dizia para ele não comprar. Desculpa. Ele também me deixou estressada repetindo as coisas que lhe disseram para não fazer toda vez. Sobre Rafael também. No fim, ele foi um desgraçado que fez as coisas do jeito dele. Ele foi tão teimoso mesmo quando não podia assumir a responsabilidade. Na verdade, ele tinha muitos defeitos. Se eu perder, posso encontrá-lo de novo. Ainda havia muitas cartas úteis ao meu redor. Na verdade, talvez não fizesse mais sentido aumentá-lo. Talvez eu nem precise de um regressor. O valor de seu uso pode até ter sido demais. Agora a primeira rodada não significava nada. A primeira e a segunda rodadas foram completamente diferentes. E se eu precisava de força, havia muitos substitutos. Kim Sung não sabia o que o futuro reservava, e mesmo que acontecesse, ele não teria capacidade de lidar com isso. Não só depois disso, mas também durante o processo. Se tivesse a chance de começar a segunda rodada de novo, talvez eu não fizesse nada com Kim Sung. O papel que ele poderia desempenhar era limitado de qualquer forma. Havia uma alta probabilidade de que nenhum acidente acontecesse no futuro. Claro, eu tinha que fazer o que precisava fazer. Eu ia ter que dar uma boa estocada nas costas daquele maldito desgraçado que me ferrou. Haveria uma forma. Tinha que haver, com certeza. Talvez eu pudesse ir direto para a primeira rodada. Era melhor manter todas as possibilidades abertas. Seria fácil encontrar alguém para substituir Kim Sung. Eu só precisava encontrar alguém adequado.
Eu estaria indo um pouco longe se escolhesse o Rafael. E quanto ao Tronus? Ambos eram do tipo espadachins e sua lealdade. Obrigado pela confiança. Porra. Calha a boca. Bastardo. Seu. Killong. Obrigado por sempre acreditar. Muito obrigado. Na verdade, eu. Cai fora, seu inútil. Não me faça ficar bravo e simplesmente desaparecer. Vou estar ocupado a partir de agora. Entende-me? Não tenho tempo para pensar em você. Eu sou. Merda. Ainda assim, eu continuava lembrando dele. Achei que já o tinha eliminado, mas sem perceber, caí no chão. Fiquei cobrindo o rosto e arrancando o cabelo. Fiquei me perguntando se realmente havia outro caminho ou outras possibilidades. Eu não era do tipo que repetia erros do passado, mas ficava me lembrando dos erros e se realmente não havia como desfazê-los. Isso não podia ser o fim. Certo. Realmente não podia acabar assim. Eu também teria seguro. Onde está Ji? Onde está Lei Ji? E eu no caso Gano. O que é que está a fazer? Você sabia que as coisas iam acabar assim? O que você queria? Se quem você chamou de mestre for Lei Killong desde a primeira rodada, eu também não vou te perdoar. Não era que não houvesse possibilidade. Havia muitas coisas que também eram um pouco estranhas. Certo. Talvez a magia pudesse trazer as coisas de volta. Ayan. Jungayan. Se fosse a Shaira, ela não encontraria um jeito. Era. Porque eu não conseguia ouvir as vozes deles. Porque eu não conseguia ver os rostos deles. Quanto tempo havia passado? Senti alguém segurando meu corpo. Parecia uma tentativa de me acalmar, mas não funcionou. Tentei me livrar das mãos que me agarravam de todas as direções. Eu nem sabia como tinha conseguido essa força. Talvez eles tenham me soltado primeiro. Será que Lúcifer estava olhando para isso agora? Por que não houve retorno? Ela achou que eu tinha violado os pré-requisitos da aposta. Isso seria porque o contrato já havia sido quebrado. Realmente não podia acabar assim. Tinha que haver algo. Definitivamente. Devo ter pensado em muitas situações. Fiquei batendo na coxa. Talvez eu parecesse um louco. Mas nada vinha à mente. É uma paisagem que quero ver de novo. Para de falar da paisagem. Realmente. Isso está me deixando louco. Um dia. Eu disse para parar de falar. Você está me deixando louco. Nem Benignor e nem Belial puderam ser contatados. Não, eu nem sabia se eles estavam sendo contatados. Claro, eu também não conseguia sentir Lúcifer. Eu não conseguia descobrir o que fazer o mesmo que eu podia fazer. Eu só gritei. Acorda. Eu sabia que era inútil, e sabia que não significava nada. Eu sabia que ia parecer ridículo, e sabia que era um absurdo. Mas eu precisava continuar abrindo a boca. Levante-se. Regressor de Altanos. Droga. Acorda. Não, não era inútil. Isso era lógico o suficiente. Você sobreviveu da última vez. Claro, você não estava completamente morto naquela época, mas com certeza se levantou. Desta vez também será possível. Você vai aparecer novamente, desta vez como se nada tivesse acontecido. Levante-se, regressor de Altanos. Então eu te darei o futuro. Claro, nada aconteceu. Eu estava fazendo algo errado. Como eu tinha feito naquela época. Como eu consegui que ele se levantasse? Isso não vai funcionar. Foder. Isso não vai funcionar. Eu sempre. Levante-se, Altanos. Regressor. Cheirar. Então eu te darei o futuro. Será que eu falei um pouco mais alto? Você estava ouvindo minha voz. Você estava ouvindo, né? Acorda. Acordar. Merda. Regressor de Altanos. Kyungsung. Merda. Então eu vou te dar um futuro. Mas nada aconteceu. Porra. Acorda, Kyungsung, seu desgraçado. Regressor de Altanos. Seu. Então eu lhe apresentarei um futuro. Ocorreu um erro do sistema, que. Verificando o erro do Entendigrão mítico, legado de Altanos, usuário Kyungsung, o deus do pôr do sol, acorda. Filho da mãe, conferindo a lista de missões registradas a Kyungsung, o usuário do Entendigrão mítico Altanos Legacy, acorda, verificando as missões que não são permitidas por Kyungsung, o usuário do Entendigrão mítico Altanos Legacy. Organizando recompensas de missões, por favor, o futuro, 01, por favor, o futuro, 02, por favor, vírgula, o futuro, 05, vírgula, o futuro, 025, vírgula, o futuro, 0381,
o futuro, 02124, a compensação por um total de 2124 missões forçadas não foi resolvida. A recompensa pela missão forçada dada ao Deus do Pôr do Sol ainda não foi definida. Administrador do continente, por favor verifique o erro. Os efeitos das recompensas das missões e do legado de Altanus são conflitantes. O Filho da Luz não recompensou o Deus do Pôr do Sol, verificando a condição de ativação do item e a qualidade da missão forçada. Acorda, seu desgraçado. Então eu vou te apresentar o futuro, criando uma missão forçada de nível mítico. Eu perdoo seus pecados. Levante-se, regressor de Altanus. Então eu vou te presentear com o futuro. 01, recompensa de limpeza de missões, o futuro, 02125, o futuro, 02125, mais uma vez, uma luz gigantesca caiu do céu. Eu vou apresentar o futuro. Certo. O futuro. Regressor Instruction capítulo 875, o fim do cenário, 8. Estava cheia de coisas que eu não entendia. Eu já tinha visto e experimentado muitos cenários mágicos antes, mas o que estava acontecendo agora me deixava inquieto. Uma enorme luz continuava a preencher a terra. Continuava iluminando o lugar onde Kim Sung estava. Foi então que a visão escura retornou no instante. Todos os sentidos voltaram de repente, como se um quarto escuro tivesse acabado de ser iluminado. Senti o ar fresco como se tivesse saído de um pântano afundando. Certo. O futuro. Ouvi vozes que eu não tinha ouvido antes. Eu podia ver o rosto de todo mundo. Eu podia sentir o vento soprando devagar e a luz agradável. Meus braços não tremiam mais, nem meu rosto estava distorcido. Eu me levantei sem perceber. Yungnin. Era o porco mais próximo de mim que estava segurando minha mão. Opa! Eu podia ver Jungaian segurando meus braços e grudando juntos. Todo mundo estava olhando para mim. Não só os membros da Guilda Azul, mas todos no local. Entre eles, alguns estavam de joelhos, e outros com a cabeça baixa. Alguns faziam orações, outros de mãos dadas. As pessoas que ergueram seus corpos feridos, os amantes e colegas segurando as mãos uns dos outros, e as pessoas que parecia ter encontrado pelo menos uma vez em algum lugar do continente, olhando ao meu redor, de alguma forma me faziam sorrir. Claro, eu não estava ficando sentimental, mas... Você voltou a si. E quando eu não estava em meus sentidos? E você está bem? Opa! Claro que estou bem. Então, você realmente achou que eu não estava bem? Porque a Ian está tão cheio de lágrimas e com o nariz pingando. Preciso limpar isso para ela. O que diabos aconteceu? Yungnin. Yungnin. Calha a boca. Você está me deixando louco. Porco desgraçado. E ainda assim, precisamos de uma explicação. Que diabos é agora? Yungnin. Agora há pouco, você definitivamente estava. Fui meio estranho. Acariciei o cabelo da Aya enquanto ela ainda me olhava com uma expressão ansiosa e limpei o rosto dela. Ouvi um som agradável de risada, como se me sentisse tranquilizado, mas não tive escolha a não ser olhar para o céu novamente depois disso. Porque as coisas ainda não tinham acabado completamente. Sung. Chega. Não diga nada. Eu posso recuperar as coisas. Realmente. Vice-mestre da guilda. Certo. Yejin. Eu posso mudar as coisas. Isso é verdade? Sim. Agora me senti um pouco melhor. Agora eu tinha tempo para dar uma olhada. Filho da Luz. Lei Qilong. O Filho da Luz voltou. E perdoado os pecados do Deus do Pôr do Sol. O Filho da Luz, que voltou dos mortos. Abri minhas asas enquanto ouvia os murmúrios dos bardos e sacerdotes. As asas se abriram atrás das minhas costas, e mais uma vez, a luz saiu. A sensação do meu corpo sendo preenchido de divindade era sempre agradável. Murmurei baixinho enquanto minha cabeça clareava. Eu vou apresentar o futuro. Na verdade, eu não sabia o que tinha acontecido. Era impossível determinar se o que estava acontecendo agora era planejado ou não, mas uma coisa era certa. Uma verdade imutável que nunca mudaria. Droga, isso significa que eu sou um gênio. Bem, não me lembrava muito bem, mas tudo tinha sido planejado e projetado. Até o sacrifício do Kim Sung estava na minha cabeça. Me deu arrepios. Não posso afirmar com certeza, pois ainda não tinha sido resolvido direito, mas provavelmente tudo estava conectado. O pingente, a guerra estrangeira, Duon Duon e Sung, ressurreição e morte.
Achei que tudo ficaria emaranhado como uma teia de aranha. Era um roteiro bem planejado do começo ao fim, e eu só seguia o roteiro. Kim Sung provavelmente era igual. Ji-Yu e no caso Gano também. Tudo era necessário para ver o fim. Mesmo que não fosse, não importava. Foi feito do jeito que eu pensava originalmente. Você é assustador. Lee Ki-Leong. Até onde você realmente olhou para frente? Você é um verdadeiro gênio. Até eu tenho medo. Youngnin. O quê? Deokigu. Me traga o receptor. Ah. Rápido. Aya. Bloqueie o ruído ambiente. Pode se preparar para a gravação? Ah. Sim. Sim. Abri os braços devagar, exageradamente como um ator no palco. Vi os rostos daqueles que me olhavam se iluminando silenciosamente. Acho que você é você mesmo agora. Opa! Como foi minha atuação, Ji? Atuação, que nada. Não fale besteira. Qualquer um que olhasse para você podia ver que você estava fora de si mesmo. Fiquei realmente perplexo. Realmente. Enfim, eu esperava que algo acontecesse, mas fiquei muito surpreso. Para ser sincero, eu também achei que tinha acabado. Você vai se surpreender ao ver a reação em tempo real na Benignorinete. Acho que as outras pessoas não gostaram de te ver assim. Tentei bloquear o máximo possível, mas não consegui evitar. Acho que você teve tempo de olhar. Porque é importante. Certo. Ela estava certa. O espadachim do poente do sol sacrificado pelo filho da luz. Se a história terminar aqui, eu realmente não me importo, mas não seria assim para você. Não, eu também fico feliz. Porque sua condição era mais séria do que eu esperava. Parecia mesmo que você não voltaria. Você finge que não é, mas também é mole. Mole, minha bunda. Então, qual é a situação agora? Acho que há um conflito entre o legado de Altanos, que Kim Sung usou para me ressuscitar, e o seguro que fiz antes. A luz que está caindo agora provavelmente é por causa disso. É meio forçado, mas o sistema ainda julga que Kim Sung não pode desaparecer. Talvez ela soubesse do que eu estava falando. Eu não tinha dado muitos detalhes e explicações, mas ela tinha experiência em conduzir mundos fictícios. Lá, o sistema também existia. Claro, era uma versão degradada que não podia ser comparada à que governava o continente, mas o resultado era o mesmo. Ela sabia mais ou menos como aquele lugar funcionava. O ponto é que você cometeu um erro de propósito. Certo. Acho que aquele Lee Ki-Leong fez algo parecido. Talvez tenha feito. A questão importante era que o conflito havia sido criado intencionalmente. Erros, bugs, etc. Havia muitas palavras para descrever, mas não havia como negar que eu havia encontrado uma brecha em um código que estava rodando bem. Claro, o sistema. Ele vai tentar consertar o erro. Temos que ampliar essa distância. Eu entendo o que você quer dizer. Até o sistema ser normalizado, vamos sequestrar Kim Sung, certo? Foi também por isso que a divindade foi necessária. Agora entendo como as coisas estão indo. É bom que não seja em vão tê-lo pronto para uso imediatamente. Fico feliz. Não sei se o que coletei é suficiente, porém. Belial e Benignori devem estar fazendo algo parecido. Transfira agora. E vou começar a transmitir imediatamente. Vamos ganhar em tempo real. É isso? Não é só isso. Esse não era o único motivo. Porque contar histórias é importante. Foi, literalmente. O que como o público acreditava também era importante. Independentemente de como eu os usava, o que eles acreditavam era importante. Nesse sentido, todo esse trabalho foi significativo. Quer dizer, Kim Sung se levantando antes, e agora eu revivendo assim. Eu sou o Deus do sacrifício e da ressurreição, Ji. O Deus do sacrifício e da ressurreição. Eu entendo, mas você não acha constrangedor dizer isso você mesma? Se o público acha assim, o que posso fazer? Não importa se eles não acharem assim. Você vai fazer acontecer. Serei o Deus do sacrifício e da ressurreição. Você quer demais. Você quer que eu manipule a opinião pública em tempo real. Eu te amo. Eu também te amo. Já estou ocupado. Porque eu tenho que fazer isso por Kim Sung. Não gostei. Ouvi seus murmúrios, mas depois de um segundo, ouvi outros murmúrios. Provavelmente eram as toupeiras que Leiji havia plantado. O Deus do sacrifício e da ressurreição. Ele é o Deus do sacrifício e da ressurreição. Deus da ressurreição. A divindade continuava a vir. Abri ainda mais minhas asas. Eles continuavam murmurando a mesma coisa. Era como realizar uma cerimônia religiosa.
Levante-se, Deus do pôr do sol. Então eu te darei o futuro. Na voz de Leque Leone, que havia perdido seu irmão por vínculo, que derramava lágrimas, murmurei de forma miserável e compassiva, de um jeito nobre e sagrado. Acorda. Cheirar. Cheirar. Deus do pôr do sol. Então eu vou te dar o futuro. Cheirar. Achei que parecia mais realista do que antes. As lágrimas caíram como uma cachoeira. Achei que isso ganhava mais simpatia. Era melhor ser mole do que lutar sem pensar. Certo, Benignor e o diretor Dale? Vocês também trabalham duro, criando uma missão forçada de nível mítico. Eu perdoo seus pecados. Levante-se, regressor de Altanus. Então eu vou te presentear com o futuro. 01, recompensa de limpeza de missões, o futuro. 02129,1 Uma enorme luz continuava a cair. As pessoas davam as mãos. Como sempre, juntaram as mãos como aqueles que testemunharam um milagre. Essas pessoas não tinham dúvidas de que o espadachim do pôr do sol se levantaria diante dos milagres realizados pelo Deus do sacrifício e da ressurreição. Sim. Fé era poder. Essa fé era poder. O sistema era uma força que não podia ser negada e não podia ser ignorada, criando uma missão forçada de nível mítico. Eu perdoo seus pecados. Levante-se, regressor de Altanus. Então eu vou te presentear com o futuro. 01, recompensa de limpeza de missões, o futuro. 04122, claro, havia preocupações. Eu tinha certeza de que isso funcionaria, mas não tinha certeza se não haveria outras variáveis. Mas definitivamente seria possível. Porque eu não fui o único que queria que Kim Il-sung fosse ressuscitado. O legado que ele deixou deve ter feito o mesmo julgamento que eu. O legado que ele deixou saberia o que era certo. Certo. Altanus? Altanus amava um homem. É. Ela também demonstrou empatia com sua vida. Depois de muita deliberação, pensou em se sacrificar para recuperar tudo mais uma vez. Claro, devo tê-la impedido naquela época, mas eu a respeito. Provavelmente não existe Deus que possa fazer essa escolha. Esses sentimentos são valores comuns entre nós. Não consigo lembrar de tudo, mas lembro do testamento de Altanus. Você o ama. Certo? Você vai nos ajudar. Acho que sim. Você deve ter organizado o legado. Foi por sua vontade que descobrimos seu legado. Murmurei mais uma vez. Obrigado, Altanus. Regressor Instruction capítulo 876. O fim do cenário. 9. Lentamente o céu se abriu. Mais uma vez, uma enorme luz encheu a terra. Eu não achava que o sistema respeitaria a vontade de Altano porque não tinha personalidade. Ele apenas julgava o certo e o errado. O que combinava mais com a lei, qual era o mais ideal e menos prejudicial ao mundo criado. Nem o legado nem a vontade de Altano pareciam importar de forma alguma. Ele nem prestaria atenção nas missões que eu tinha dado para eles. Tinha um único interesse: corrigir os erros conflitantes. É um compromisso. Coexistência. É isso que eu quero. Na verdade, era compromisso, coexistência e besteira, mas do ponto de vista dele, não havia outra opção. Porque agora eu estava sendo teimoso. Se não conseguisse corrigir bugs e erros, eu pediria para recuperar as coisas. Eu queria aceitar. A menos que você quisesse ver essa merda acontecer. Pode parecer um vírus que entrou no corpo humano, mas eu não era um vírus prejudicial. Dependendo de como escolher um vírus coexistente, eu poderia ser venenoso ou remédio. Na verdade, eu era um vírus que tornava o corpo humano mais forte. Sua imunidade seria maior, e eu conseguiria lidar com isso de forma mais estável. Então, vamos resolver o problema juntos. Hein? Criando uma missão forçada de nível mítico, eu perdoo seus pecados. Levante-se, regressor de Altanus. Então eu vou te presentear com o futuro. 01, recompensa de limpeza de missões, o futuro. 04397, por favor, aceite. Não seria um mau negócio. Recompensa de limpeza de missões, o futuro. 05132, acorda. Cheirar. Cheirar. Cheira. Deixe-me derramar uma lágrima. Cheirar. Cheira. Lágrimas sagradas escorriam pelo meu rosto. Essa cena era importante. Certo? Acorda. Espadachim do pôr do sol. Então. Cheirar. Eu vou te dar o futuro. Achei que a reação seria imediata porque era o sistema. Era relativamente fácil tomar decisões racionais. Ele sabia o que era necessário para corrigir o erro.
Dei um passo porque havia luz caindo como se me dissesse para entrar. Para onde Kim Il-sung estava? Mais uma vez, a visão mudou. O quê? Assim que entrei na luz, a paisagem mudou. A visão de ela mudando num instante, começando com meu pé esquerdo tocando o chão, parecia estranha, mas linda. Nem Park Deok-gu, nem Jung Yeon, nem os outros sentiram isso. Me perguntei se minha mente tinha fugido de novo, mas provavelmente não era isso. Porque parecia tão real. Eu não podia julgar exatamente o que era esse espaço agora, mas talvez. O feedback veio. Seria mais razoável pensar que o feedback já havia chegado. Era um espaço onde tudo era cercado de branco, e eu estava cercada por um muro labiríntico. Era irreal o suficiente para me fazer pensar se era o além, mas ironicamente era muito vívido. Se quiser me dar, só faça. Se não, pode não ter sido permitido. Ainda. A missão continuou. Ji e Benignori cuidariam da limpeza. Ainda tinha um pouco de tempo. Continuei seguindo em frente. Eu não sabia para onde estava indo ou o que me aguardava naquele labirinto de espaço branco. Talvez fosse o lugar que o legado de Antano havia proporcionado. Como era um lugar onde não havia nada, tive muitos pensamentos. Isso aconteceu por causa da possibilidade de o sistema ter me identificado como um bug e me colocado em quarentena. Achei que mudar às pressas seria pior, mas não tive escolha a não ser me mudar. Não era a situação certa para jogar dados, mas eu estava desesperado assim. Parecia que eu estava me movendo de forma bastante imprudente para uma pessoa que odiava jogos de azar. Deixei uma flecha na parede, achando que poderia me perder. Não estou com sede, nem estou cansado. Pelo menos não é hostil. Para girar o circuito da felicidade, eu tive que girá-lo assim. Ah, pensando bem, ainda estou no mundo. Será que foi só meu espírito que veio aqui? Eu sou o Deus do sacrifício e da ressurreição. Não sei se consigo sumir de repente. Não quero criar um truque de que o Deus do sacrifício e da ressurreição desapareça antes que um milagre aconteça. Vai ficar meio estranho. Preciso ressuscitar com luz. Se eu me esconder, não vai. Fica legal. Foi então que ouvi uma voz chorando de algum lugar. Cheira. Ouvi o som de longe. Cheira. Não estava claro, mas dei mais um passo. Kim Il-sung? Cheirar. Cheirar. Você está com essa merda de novo. Outra vez. Você está chorando de novo? Cheira. Estou cansada disso. Sério. Eu ficava ouvindo ele chorando. Mas quanto mais me aproximava do som, menos eu ouvia. Finalmente, não consegui ouvir o choro, mas senti alguém. Em algum lugar desse espaço tinha que ser Kim Il-sung. Talvez fosse meu fim vagar por aqui, e talvez o sistema realmente tivesse me punido. Achei que tinha sido definido como um bug. Será que essa era a punição por continuar explorando o labirinto enquanto ouvia Kim Il-sung chorar? Muito bom. Era um mito dramático, então provavelmente vinha na boca das pessoas. Cheirar. Cheira. Continuei andando. Eu não sabia quanto tempo tinha passado porque não tinha noção de tempo. Parecia que eu estava andando em círculos. Olhando para a flecha gravada na parede, não pude deixar de resmungar. Quantos dias se passaram? Em algum momento, não houve som. Pensei se seria melhor pensar em uma forma de voltar, mas o que seria diferente se eu voltasse agora? O conceito de tempo aqui e ali pode ser diferente. Alguns dias aqui podem ser um segundo ali. Era parecido na cabeça de Kim Il-sung. Pelo menos uma semana havia se passado. Não, poderia ter sido um mês, ou poderia ter sido meio ano. Ainda. Deixe-me ficar mais à vontade. Cheira. Foi então que o grito foi ouvido novamente. Andei de forma imprudente sem pensar, e então parei. A voz vinha de além da parede. Depois de tocar lentamente a parede, abri a boca. Estava bem debaixo do meu nariz. Você estava aqui. Você estava aqui. Você estava lá? Como você chegou lá? Olhando para o formato, parece que foi bloqueado por dentro. Nem pense em se esconder como um rato porque eu sei que você está aí. Não adianta cobrir a boca, seu desgraçado. Não sei há quanto tempo você está escondido, mas eu sei de tudo. Quem? E você? Quem é você? A voz que eu vi era realmente a de Kim Il-sung. A voz dele estava um pouco mais baixa que o normal, mas eu estava convencida de que ele era a pessoa escondida atrás da parede. Fiquei um pouco triste que ele não conseguisse lembrar da minha voz. Será que ele havia perdido a memória? Ou ele estava inconsciente? Talvez não fosse o verdadeiro Kim Il-sung, mas seria certo tirá-lo de lá mesmo assim. Por isso vim.
Venha lá fora. O que você está fazendo? Saia daí. Não. Eu não quero. Seu desgraçado. Saia. Desgraçado. Eu não quero. Eu não vou sair. Pare com isso e saia, Kim-sung. Antes que eu derrube esse muro. Mas eu não conseguia realmente quebrar isso. Quem é você? Isso é importante. Quem é você, e como sabe meu nome? Foi você quem me trancou aqui? Você está preso sozinho. Não quero dizer isso. Não aqui atrás da parede. Você me prendeu aqui. Droga. Sim, eu te tranquei aqui. E então, você também está preso aqui. Como você sabe meu nome? Por quê? Estou sonhando agora. Por favor, me diga que é um sonho. Devemos estar passando por algum tipo de experimentação humana. Se não, você sabe de alguma coisa? Você também foi arrastado para cá? Fiquei inconsciente por um momento. E de repente eu estava aqui. Você tem celular? Cadê o? Delegacia? Você. Isso é importante. Por que estou aqui? Porque eu sei seu nome. Você acha que isso importa? O importante é que temos que sair daqui. Em vez de falar enquanto está preso ali, você tem que agir de qualquer jeito. Não estou dizendo que é ruim ter perguntas, mas você tem que agir. Certo? Aqui é seguro. É seguro onde eu estou também. Eu estou com medo. Do que você tem medo? Do que diabos você tem tanto medo? É difícil de explicar. O quê? Eu não sei o que tem lá fora. Nem sei se você é realmente uma boa pessoa ou má. Aqui é seguro. Pelo menos não há risco de morrer. Está correto. É perigoso lá fora. Como você sabe meu nome? Não me faça dizer a mesma coisa, Yoon-sung. Você é uma boa pessoa. Seu chato, porra. Por que você pergunta isso? Eu não conseguia entender a situação. Mas parecia explicar o estado em que ele estava agora. Talvez. Acho que ele é o Kim Il-sung do tutorial da primeira rodada. Esse era Kim Il-sung aos 22 anos. Eu já tinha ouvido falar disso. Eu não sabia se a situação era exatamente a mesma ou não, mas provavelmente era Kim Il-sung daquela época atrás da parede. O lugar onde eu estava agora não era uma masmorra tutorial, porém. Na época, achei irritante ouvir a história, mas senti que ia explodir quando o conhecesse pessoalmente. Que ideia! Nossa! Eu não sabia se ele tinha vindo sozinho e ficado preso ou se tinha começado ali. Eu não sabia se a personalidade original dele havia sido destruída. Mesmo que eu trouxesse agora, seria Kim Sung. Essa foi a penalidade do legado de Altanus. Eu tinha muitas perguntas, mas achei que provavelmente nada aconteceria. Se fosse verdade que o sistema assinou o acordo e Altanus me deu uma chance, ela não teria feito as coisas de forma confusa. Pode ser conveniente pensar nisso apenas como um dispositivo. Pode ser o processo de verificar se Kim Il-sung receberia a recompensa da missão. Essa provavelmente foi a hipótese mais convincente. Porque Kim Il-sung pode não querer a recompensa da missão. Vamos lançar um ponto de interrogação sobre o primeiro cara que chegou aqui. Ele pode dizer não? Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome. Ah! Estou com muita fome. Minha garganta está seca. Sua mão estava por baixo da parede. Era uma mão que nunca segurou uma espada, e era diferente da mão do Kim Il-sung atual. Ele não tinha calos nem cicatrizes. Era uma mão que nunca parecia ter feito um trabalho duro. As algemas dele também pareciam um pouco finas, me fazendo pensar se era mesmo Kim Il-sung. Gestos hesitantes pareciam representar sua personalidade. Houve um murmúrio junto com um barulho de farfalhar vindo de além da parede. Talvez. Sim. Você quer pão? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.